Olá, bom dia! Quinta-feira, dia do nosso devocional. Vamos nós para mais um nosso devocional, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Qual a sua vocação em Cristo? Qual é a sua vocação em Cristo? A vocação significa abraçar uma profissão. A nossa vocação ela é chamada santa porque foi Deus que nos escolheu. É uma vocação celestial. Então aqui fala que não foi, Deus não chamou pela pessoa ser nobre de nascimento, porque nasceu numa família rica, numa família poliglota. Não, o Senhor é que chamou. E ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É uma vocação soberana. Talvez a vocação que Deus te deu é de enfeitar uma igreja. Talvez a vocação que Deus te deu é de limpar a casa do Senhor. Talvez a vocação que Deus te deu é cuidar das crianças da igreja. Talvez a vocação que Deus te deu é de fazer um devocional, pregar a palavra, louvar, tocar um instrumento, abraçar, evangelizar, dar um abraço numa pessoa de rua, ir no hospital, fazer uma oração para alguém. A vocação que Deus te deu pode ser também você ajudar os menos necessitados. A vocação que o Senhor te deu é um abraço. A vocação que Deus te deu é ser ouvinte, é dar o seu ombro, amigo. Isso tudo é a vocação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E aqui essa vocação, ela é altamente digna, porque não é só o pregar lá no púlpito, não é só o louvar, o instrumento em si, não. É a comunhão entre os irmãos. Então que nesta manhã você possa entender que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Sabe quando a gente vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha quietinha, lá no fundo da igreja, que não dá um glória, não dá um aleluia, não faz nada, mas que no mundo espiritual é uma bomba, que quando abre a boca e ora, os céus manifestam a glória dele? Então, é as coisas fracas. Muitas das vezes a gente vê aquela eloquência daquela pessoa, não dizer que aquele que tem uma certa eloquência não é usado, não é isso. Mas a própria Bíblia declara que o Senhor Jesus, olha aqui o que ele diz, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Então, que a sua vocação seja uma vocação que o Senhor Jesus Cristo que tenha te escolhido para fazer essa obra. Não que as pessoas colocaram para você fazer, mas a vocação que Deus, né? No verso 26 fala: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Então Deus quer que você repare a sua vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Os sábios é aquele que é poliglota, que fez faculdade disso, daquilo, não. Nem muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. Então, que você seja essa pessoa que a vocação que Deus te deu seja abraçar os irmãos, seja estar fazendo a vontade de Deus, seja, aleluia, estar trabalhando na obra do Senhor. E para completar, no livro aqui de Efésios, no capítulo 4, vou deixar também para a igreja, Efésios, no capítulo 4, no verso de número 1, fala sobre essa vocação que diz dessa forma assim, ó: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que foste chamado.
Aqui Paulo falando, né, que ele era prisioneiro no Senhor e ele andava de modo digno na vocação que foste chamado. Então não são sábios de acordo com o mundo, né? Não são aqueles que têm um poder aquisitivo, mas nós fomos chamados pela graça. É um chamado pessoal, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. É um chamado celestial, é um chamado que o Espírito Santo coloca. Então, que nesta manhã não despreze a vocação de ninguém. O intercessor, o que limpa a igreja, o que enfeita a igreja, o que olha as crianças, o que prega, o que louva, o que está fazendo evangelismo na rua. Cada um, Deus chamou com uma vocação diferenciada. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o Senhor derrame sobre a sua vida a vocação que assim você vai exercer com esmero, com amor e com carinho. Deus, nessa manhã eu quero abençoar a minha irmã e o meu irmão. Pai amado e santo, que o Senhor delegue sobre a vida deles a graça, a paz, a saúde, a vitória, e que cada um foi chamado por uma vocação e que saiba exercer essa vocação com esmero. É que eu louvo, oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Seja agraciado pelo Senhor neste dia, nessa tarde, nesta noite. Não sei que hora que você vai ver esse devocional, mas que o Senhor te abençoe. Um beijo grande.